Bem, queridos alunos, retornando, dando continuidade à nossa aula, vamos falar aqui agora da proteína G. Já um ponteiro laser, né? Então, proteína G, né, ou os receptores acoplados à proteína G, para dizer assim que é a principal classe, né, de receptores, né, tendo em vista que muitos ligantes extracelulares ligam nesse tipo de receptor. Estão como característica, a gente pode dizer, alterar a concentração e aumentar a demanda do que a gente chama de mensageiro secundário. Por exemplo, AMP cíclico, IP3, diacilglicerol, né, o famoso DAG, cálcio. Então, eles sempre vão atuar via um mensageiro secundário. A gente pode dizer assim que o que compõe, né, essa família de receptores, né? Primeiro a gente tem o ligante, né, que é essa bolinha verde, a gente vê aqui nessa imagem. O ligante extracelular, que é detectado, né, por um receptor de superfície, que seria essa estrutura aqui. Esse receptor, por sua vez, ele interage, né, ele promove e desencadeia a ativação da chamada proteína G, que está aqui, né, que ela fica ali na face citoplasmática da membrana, né. A proteína G, uma vez ativada, então ela vai atuar ali um elemento efetor, né, podemos dizer assim, que pode ser uma enzima, pode ser um canal iônico, por exemplo, né? Esse elemento vai modificar, como falei anteriormente, expressaria a presença de um mensageiro secundário, um famoso mensageiro secundário. Tá? Então, proteínas G também são chamados, vocês podem ver aí em alguns livros, chamados de receptores metabotrópicos. Tá? Quando escutar esse termo, receptores metabotrópicos, está falando de proteína G. Como falei, agem em mensageiros secundários, né? Sempre envolve ali o cálcio, o diaglicerol, AMP cíclico. São constituídos de um peptídeo simples que tem 7 regiões que se estendem através da membrana. Aqui que ele está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso que representa essa imagem aqui para a gente, 7 através da membrana ligados à proteína G, que seria essa proteína aqui, as suas subunidades, alfa, beta e gama, que consiste de 3 subunidades, como a gente pode ver aqui na imagem. Né? Então ele coloca aqui a maior família de receptores, né? Inclui vários receptores para hormônios. Aqui dá exemplo receptores muscarínicos, receptor de acetilcolina, receptores adrenérgicos, que é onde ligam a adrenalina, receptores de dopamina, alguns subtipos de serotonina também. Né? Então, uma família muito grande, muito importante. Você tem diferentes subtipos de proteína G. Vou falar um pouco aqui. Bora ver aqui como funciona a proteína GS. Uma proteína chamada proteína G estimuladora. Tá? Então, a gente vê aqui a imagem, né? Temos aqui o domínio extracelular, né, desse receptor, onde você tem a área, né, que vai ligar o fármaco ou ligante endógeno, que fica na face extracelular da membrana, como ele mostra aqui a imagem. Então vem aqui o hormônio, o neurotransmissor, a gente pode colocar aqui um fármaco qualquer e vai ligar a esse receptor, que ele vai promover uma mudança, né, no receptor, e o receptor ele vai interagir com a chamada proteína G, que a gente pode ver aqui. Veja que aqui embaixo está o GDP. Então, olha só, as 3 subunidades de proteínas, a subunidade alfa se liga ao trifosfato de guanosina GTP, em inglês, e a subunidade de gama e beta se ancora uma proteína G na membrana. Quando isso acontece, né, a ligação do antagonista ao receptor aumenta a ligação do GTP, a subunidade. Então sai o GDP e entra o GTP. A ligação do GTP à subunidade alfa, causando assim a dissociação do complexo alfa-GTP.
Então a gente tem aqui alfa, beta e gama, agora vai se dissociar. Então ligou o receptor, ativou a proteína, ativou o receptor que ativa a proteína G. Como ele faz isso? Saindo o GTP e entrando o GTP. Esse GTP ativa a sua unidade alfa, que agora vai se dissociar da beta e da gama. Então olha aqui na imagem, ela já dissociada e se difundindo no citoplasma. Então o complexo alfa-GTP vai se estimular agora a adenilato ciclase. Veja que ele se soltou aqui, né? Beta e gama, se liberou na membrana e vai encontrar agora a adenilato ciclase, essa estruturinha verde aqui. O que ele vai ativar a adenilato ciclase, né? A qual vai converter, né, a adenilato ciclase por sua vez, vai aumentar o AMP cíclico, convertendo ATP em AMP cíclico, que atua como um segundo mensageiro intracelular. Então, a sua unidade alfa-GTP encontra a adenilato ciclase, que vai converter ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico ele é um importante segundo mensageiro. O AMP cíclico ativa proteinoquinases, que são proteínas que vão fosforilar outras proteínas, que vai fosforilar a proteína. Então, ele vai se difundir no citoplasma da célula e ativar proteinoquinases. Essas proteinoquinases vão fosforilar proteínas e você vai ter ali um efeito biológico. É importante dizer, né, que alguns aspectos, depois a gente vai falar isso mais lá na frente, a ligação do neurotransmissor, fármaco, hormônio, ela pode ser de milissegundos, né? Já dissocia a unidade alfa-GTP e a unidade alfa-GTP ela amplifica essa ligação. O que eu quero dizer para vocês é que ela vai ativar várias adenilato ciclases. Não somente uma, como a gente vê aqui na imagem, mas ela sai ali ativando várias outras adenilato ciclases que vai formar vários AMP cíclicos. E esses AMP cíclicos, um AMP cíclico vai fosforilar várias. Vai ativar, né, várias proteinoquinases. Então esse sinal aqui é muito amplificado. Um outro subtipo é a proteína GQ, né? A gente acabou de ver o funcionamento da GS. Agora a GQ ele é parecido, né? Quando a gente para olhar, você tem ali o receptor, né? Aqui dá até o exemplo, né? O receptor alfa-1. Então, o receptor alfa-1 adrenérgico é um exemplo de proteína GQ, né? Que vai ativar a proteína G. Dessa vez não GS, dessa vez GQ. Então, e também o domínio transmembrana, uma vez ativado, vai interagir com as três subunidades. Veja, alfa, beta e gama. A subunidade alfa GDP é convertida em alfa GTP. A subunidade alfa GTP se dissocia das subunidades alfa e gama, se difundindo no citoplasma. No citoplasma ele vai ativar fosfolipase C. Desculpa, na membrana, tá, gente? Ele vai ativar a fosfolipase C, que por sua vez vai produzir o DAG, diacilglicerol e inositol trifosfato, o famoso IP3. O inositol trifosfato ele vai recrutar, pode dizer assim, o cálcio armazenado, né, nas reservas intracelulares, aumentando o nível de cálcio livre. Esse cálcio livre aí funciona também como segundo mensageiro, assim como o próprio IP3. Esse cálcio livre ele vai ativar proteinoquinases dependentes de cálcio. Essas proteinoquinases ativas, como a gente vê aqui, elas vão, por sua vez, fosforilar proteínas, que vão fazer mudanças conformacionais e produzir um efeito biológico. Do outro lado, né, o DAG, o diacilglicerol, vai ativar a proteinoquinase C. A proteinoquinase C ativada vai, mais uma vez, fosforilar outras proteínas. Então, a gente vê aqui umas pequenas diferenças entre a proteína GS e a proteína GQ. Quando a gente olha para a GS, a gente vê que o segundo mensageiro é adenilato ciclase e o elemento efetor, o elemento efetor é adenilato ciclase e o segundo mensageiro é o AMP cíclico. Quando a gente olha a proteína GQ, é um pouquinho diferente, né? Ele ativa a fosfolipase C como elemento efetor e você tem aqui dois segundo mensageiros de diacilglicerol, o DAG, IP3 e cálcio. E ambos vão produzir seus efeitos, né? Fosforilar proteínas e produzir seus efeitos fisiológicos ou farmacológicos, podemos assim dizer.
Então a gente tem aqui de um lado a GS, adenilato ciclase, do outro lado GQ, ativando fosfolipase C. Então, como a gente pode ver aqui, ligante, proteína GS, né, proteína GS, que vai ativar a subunidade alfa, GTP, que vai ativar a adenilato ciclase. A adenilato ciclase transforma ATP e AMP cíclico, que vai ativar a proteína quinase, fosforilando proteínas, dando uma fosfoproteína, e isso vai desencadear uma resposta biológica. Do outro lado, a gente tem a fosfolipase C, né? Aqui vai ser ativa. Aqui a gente já está falando de uma proteína GQ, tá, que vai produzir diacilglicerol e inositol trifosfato, IP3. Diacilglicerol ativa a proteína quinase, PKC, que vai fosforilar proteínas. Essa proteína fosforilada vai promover uma resposta biológica. O IP3, por sua vez, vai recrutar as reservas de cálcio, aumentando o cálcio intracelular. Esse cálcio ativa a proteína quinase dependente de cálcio, colocou aqui a calmodulina, que por sua vez vai fosforilar proteínas, desencadeando mais uma vez a resposta biológica. As duas, tanto a GS quanto a GQ, elas são estimulatórias, podemos assim dizer. E nós temos uma proteína G inibitória, que ela é chamada de proteína GI, I de inibitório. Nesse caso, o agonista liga na proteína G, por exemplo, e dá o exemplo aqui, o receptor alfa-2. Sabe que o receptor alfa-2 ele é um receptor adrenérgico pré-sináptico, então ele modula a liberação de neurotransmissores. É um receptor que ele atua ali se autorregulando, né, como um freio no processo. Ele é acoplado a uma proteína G, GI nesse caso, liga o receptor, dissocia a subunidade alfa, só que desta vez essa subunidade alfa ela não vai ativar a adenilato ciclase. O oposto disso, ela vai diminuir a atividade da adenilato ciclase. Isso, consequentemente, diminui o AMP cíclico. Então, quando você dá um freio nessa via de sinalização, você diminui o AMP cíclico, você diminui a via de sinalização, você tem uma inibição do processo. Bem, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco dos receptores ligados a quinases. Espero vocês lá no próximo vídeo.